Oi, gente, tudo bem com vocês? E a família, tudo bem? Espero que todos estejam bem e saudáveis, certo? Então vamos lá. Antes de entrarmos em quarentena, tá? Estamos na quarentena, nós estávamos falando a respeito das variações linguísticas, correto? Então a gente vai dar seguimento a isso. Agora a gente vai falar um pouquinho da variação sociocultural e também da variação contextual, correto? Então, vamos lá. A variação sociocultural. Há mais de 2000 anos, o poeta romano Horácio declarou: há uma grande diferença se fala um deus ou um herói, se um velho amadurecido ou um jovem impetuoso na flor da idade, se uma matrona autoritária ou uma ama dedicada, se um mercador errante ou um lavrador de pequeno campo fértil. Isso significa o quê? Tá? Resumindo, existem diferenças entre os falares, ou diferença entre quem fala dada as circunstâncias da sua idade, dadas as circunstâncias da sua posição social e também, por que não dizer, do seu falar, do seu modo de se dirigir às pessoas, correto? Então, vamos lá. Então, pela afirmação do poeta romano, nós concluímos que a fala, ela muda conforme o grupo social a que o falante pertence. Vamos a seguir. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Vejam aí que nós temos o diálogo de um médico, né, com um paciente. E ele, ao usar todo o seu vocabulário técnico, acaba causando um certo desespero no seu paciente, porque se não tem o domínio desse vocabulário técnico, ou seja, se ele tivesse usado uma linguagem mais adequada para a situação, então o rapaz não teria ficado tão preocupado em relação à sua saúde, certo? Então, vamos seguir aqui com o conteúdo. Eu vou apresentar para vocês algumas placas, tá? Essas imagens, elas foram retiradas da internet e eu achei que seria conveniente apresentar para vocês. Então, por favor, não deixar objetos no corredor, a gerência. Quando nós lemos isso, ou quando nós apenas ouvimos isso, nós temos a impressão de que está tudo certo, tudo dentro daquilo que a língua portuguesa exige para que haja comunicação. E, de fato, ao ouvirmos, não percebemos nenhuma questão de origem gramatical. Porém, ao analisarmos isso na escrita, observamos que a pessoa que escreveu, ela escreve deixar, ao invés de deixar, objetos com I e com G, e a gerência sem a acentuação. Na sequência, aqui no próximo cartaz, diz assim: na compra de um colchão, ganha um travesseiro de brinde. Então, vejamos que colchão foi escrito com X e travesseiro com C, né? E com B. Então, ao invés de travesseiro, a pessoa escreveu travesseiro. Na sequência, temos aí uma outra propaganda que diz: servimos suco natural do pó do Guaraná, a flor desíaco do Amazonas. Sabemos e percebemos aí claramente que ele quis dizer que o suco natural era afrodisíaco, tá? Então, aqui, gente, também que foi escrito no meio da rua para que as pessoas andassem devagar, porém a escrita está degavar. Temos aí também uma questão
de ordem ortográfica. Isso implica para a gente o quê? Nesta análise, a gente pode perceber que provavelmente as pessoas que produziram essas placas, as pessoas que produziram esses cartazes, e até mesmo a pessoa que escreveu na rua, foram pessoas que não tiveram acesso à escolaridade plena, ou seja, elas não desenvolveram essa questão da escrita com propriedade. Então, estas marcas de variação sociocultural, ela está intimamente ligada com os fatores socioeconômicos, com o grau de instrução e também com a questão da idade do falante. Lembrem que nós discutimos isso em sala, que a questão da instrução, ou seja, da escolaridade e a idade do falante, ela influencia muito no seu linguajar, ou seja, Vejamos aqui uma tirinha do Chico Bento. Ele chega na professora, todo preocupado, querendo ter uma informação, e a professora não é lá muito amável com ele. Por exemplo, vamos ler a tirinha. Diz assim: quais são minhas notas? Quais são as minhas notas, Chico? E eu que vou saber, você também fez prova? Isso é lá português que se fale? Já para o castigo, mas e amanhã quero você aqui, ó, fino no português. E o pobre do Chico então vai embora, né, sem saber o que foi que ele fez de errado. Então temos duas situações aí. Uma situação de uma pessoa que tem o domínio da língua portuguesa, né, formal, e do outro lado, Chico Bento, que tem lá a sua variação geográfica, ou seja, ele vive numa região onde as pessoas têm por hábito, né, falar, fazendo as trocas da linguagem mais formalizada por uma linguagem mais informal, tá? Não está errado isso, né? O que ele não tem domínio? Ele não tem domínio da linguagem formal, mas ele consegue se comunicar. Porém, no ambiente escolar, essa linguagem não é muito aceita pela professora. Então, muitas vezes, gente, o uso do português, chamado aí de português errado, ele é rotulado, ele é visto como um representante das classes sociais desfavorecidas, ou seja, as pessoas que têm baixo índice de escolaridade. E isso muitas vezes acaba gerando algo que nós chamamos de preconceito linguístico, porque a norma padrão, quando ela é usada para desfazer de uma variação linguística sociocultural, torna-se então um instrumento de dominação. Ou seja, as pessoas letradas, as pessoas com conhecimento linguístico mais aprimorado ou mais avançado, quando usam esse seu conhecimento para debochar, para praticar sarcasmo e muitas vezes até intolerância com as pessoas que não têm o domínio dessa língua, dessa forma, dessa variação linguística, então, ao fazer esse deboche e praticar essa intolerância, está também praticando um preconceito linguístico, porque muitas vezes a gente acha que falar errado é uma opção da pessoa e muitas vezes exatamente o contrário, é a falta de opção ou a falta de oportunidade. E uma pessoa ela não deve sofrer um preconceito linguístico porque ela não teve a oportunidade de ter o conhecimento linguístico ensinado. Então, gente, o idioma ou a língua, ela pode ser um instrumento, sim, de dominação e também um instrumento de discriminação social. Por isso que a gente sempre tem que respeitar as linguagens utilizadas pelos diferentes grupos sociais, porque a gente não sabe o porquê de a pessoa falar de diferentes formas. Isso está envolvido a questão social, a questão econômica, a escolaridade, está envolvido aí
uma série de informações que não é simplesmente o falar errado, tendo como base a gramática normativa, certo? Esta gramática normativa que traz os padrões que já são determinados e constituídos a partir da norma culta, tá? Porém, esta norma culta, ela não representa a língua de forma total, e sim é mais uma de suas diversas formas, ou seja, esse padrão, essa linguagem padronizada, essa linguagem culta, ela é mais uma variação, ela não é a única, tá? Ela não pode ser a única representação da identidade linguística de um país, porque o país ele não é formado só por pessoas que têm domínio da gramática normativa, correto? Seguir. Então, respeitar os vários falares ou os diferentes falares é sim combater o preconceito linguístico. Uma pessoa não pode ser estigmatizada, menosprezada ou humilhada simplesmente pela sua forma de falar, correto? Gente, o Brasil é um país que ele apresenta muitas variações de um mesmo idioma, por isso que a gente diz que é um país plurilingüe, tá? Ou seja, variações diversas de um mesmo idioma, tá? Então, a padronização para a comunicação oficial, para a escola, para os meios de comunicação, ela é extremamente importante, tá? Apesar de que, já falei para vocês que a linguagem, tá? A linguagem formal, ela é reconhecida como a variação de maior prestígio, a de maior prestígio, tá? Isso por quê? Porque ela é usada para fazer essa comunicação oficial, tá? Para os meios de comunicação, ela é extremamente importante. Porém, as variações, elas não podem ser instrumentos de discriminação, mas sim um objeto de estudo. A gente tem que saber o porquê dessas diferentes situações de fala ou de escrita, tá? E não simplesmente dizer que as pessoas falam errado, tá? Porque o falar errado é quando a gente não consegue estabelecer comunicação. No mais, quando as trocas acontecem de letras escritas erradas, com ortografia que não condiz com a gramática, ou então até mesmo na oralidade, não podemos usar isso como uma forma de discriminação, porque isso nada mais é do que uma variação linguística, tá? Existem muitos fatores por trás da forma de falar de uma pessoa, correto, gente? Então, seguimos. Além disso, né, além dessa variação sociocultural, nós temos também a variação contextual, que nada mais do que a manifestação do nosso modo de falar nas diferentes situações que nós nos apresentamos cotidianamente, tá? Por exemplo, nós muitas vezes estamos em situações que exigem maior formalidade, então o que a gente faz? A gente usa uma linguagem mais cuidada e mais elaborada, que é aquela que a gente chama de registro formal, a famosa linguagem formal. Já quando nós estamos em situações familiares ou de diversão, então nós usamos uma linguagem mais coloquial, o que nós chamamos aí de registro informal ou de linguagem informal, tá? Então, o que a gente observa no dia a dia, tá? Que a interação, ela exige de nós diferentes graus de formalidade, tá? Isso tanto na fala quanto na escrita. Então, vejam aqui, ó, várias gírias. É nóis, só, sou, demorou, entre outras que nós falamos aí. Então, dentro dessa variação sociocultural, nós temos dois fenômenos aí que são bastante importantes e bastante característicos, tá? Que é a gíria, outro pra gente importante é o jargão, tá? Que ele também pode ser considerado um tipo específico de gíria,
porque ele também faz parte ali de um grupo social e que são essas maneiras, né? Essas palavras ou esses jargões, eles são entendidos somente pelos que formam um grupo. A diferença entre os jargões, tá? É que eles surgem aí em grupos de origem profissional, tá? É uma linguagem mais técnica, tá? Então a gente observa aí que os médicos, por exemplo, eles têm a linguagem técnica deles. Os engenheiros a mesma coisa. Então cada profissão tem o seu linguajar técnico. Então isso a gente pode chamar de jargão, ou seja, as pessoas que fazem parte daquele grupo, elas vão compreender. As que não fazem parte, ou elas vão ficar sem entender, ou elas vão ter que pesquisar para saber do que é que se trata. Correto, pessoal? Então, assim, variação linguística, sociocultural e contextual. Então, vamos lá, lembrando que a variação sociocultural, ela envolve uma série de valores, de crenças, de ideologias típicos de determinada comunidade, tá? Então, compreender as diferentes variedades é adentrar a diversidade cultural dos diversos grupos que nós estamos inseridos, tá? Então, respeitar os diversos falares, portanto, é combater o preconceito linguístico. Então, vamos lá. Vamos combater o preconceito linguístico, agora que a gente sabe que toda forma de falar tem uma explicação. Gente, muito bom falar com vocês. Espero vê-los em breve. Por favor, deixem as dúvidas de vocês aí, que eu vou fazer questão de respondê-las conforme vocês forem apresentando, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até mais.